estamos caminhando para o final, mas eu tenho certeza que você já terminou de ler o livro. Vamos lá, eu preciso ter conseguido incentivá-los à leitura de Dom Casmurro, mesmo aqueles que já leram. Leio de novo com olhos investigativos. Pois bem, Bentinho já tinha decidido que não suportaria continuar olhando para os olhos de Capitu e nem para os olhos do seu filho. Mas coragem de matá-los ele também não teve. Certo dia, Bentinho foi ao teatro, sozinho, como a gente disse que de vez em quando ele resolvia fazer. Desta vez, ele foi assistir Otelo, uma peça escrita pelo grande teatrólogo inglês William Shakespeare. Ele foi assistir Otelo. Vocês já leram Otelo? Vocês conhecem a história de Otelo e de Desdémona? Deixo aí para vocês mais uma grande leitura. Tem um grande filme também, não esqueci o diretor agora, mas foi um filme muito bem produzido. Mas é claro que o cinema é uma arte, a literatura é outra arte, e William Shakespeare é um clássico para os países de língua inglesa, principalmente para a Inglaterra, assim como Machado de Assis é o nosso grande clássico. Através deste capítulo do livro Dom Casmurro, essa ida ao teatro para assistir Otelo e as reflexões que Bentinho faz, aqui nessa parte ela pode ser muito bem usada pelo advogado de defesa de Capitu. Como assim, professora? Quando o livro foi publicado em 1899, em 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, que nós tínhamos um código penal ainda muito tradicional e conservador, nesse período não havia dúvidas com relação à traição ou não de Capitu. Capitu era uma adúltera. Ela era uma adúltera porque Emma Bovary de Gustave Flaubert na França era uma adúltera. Ela era uma adúltera porque a Luísa de O Primo Basílio, escrita por Eça de Queiroz, ela traiu seu esposo Jorge com seu primo Basílio. Então não havia a menor dúvida de que quando Machado de Assis escreveu Dom Casmurro e criou seu personagem Bentinho, ela também era uma adúltera. Mas depois de 1960, na década de 50, uma escritora americana chamada Helen Cadwell, ela fez a tradução do livro Dom Casmurro. E o Dom Casmurro, então, teve as portas internacionais abertas. Ela leu Dom Casmurro, fez a tradução de Dom Casmurro para o mercado literário e ela ficou fascinada pela história de Machado de Assis. Em 1960, ela publicou uma obra chamada O Otelo de Machado de Assis. Foi a partir da publicação deste livro, O Otelo de Machado de Assis, que a visão, as abordagens, as interpretações, as críticas a respeito do personagem Bentinho e da personagem Capitu mudaram completamente. A escritora Helen Cadwell, ela deixou bem claro onde está escrito que Bentinho tem a confirmação do adultério de Capitu. Não existe confissão. Existe um personagem masculino com um grande complexo de inferioridade. Existe um personagem masculino que enaltece a sua esposa e o seu amigo o tempo todo. E existem pistas que são colocadas no meio do caminho por um grande escritor brasileiro chamado Machado de Assis, mas que não deixa nada claro. Mas, meu caro leitor, meu caro ouvinte, meu caro aluno, nós já estamos chegando aí na década de 60. Nós precisamos lembrar que a ideia de feminilidade, a ideia de casamento, de relação amorosa, a ideia do papel da mulher na sociedade, a partir da década de 50, né, nos estados mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, já mudam completamente. No Brasil, isso vai chegar mais na década de 70. Mas na década de 60, eu vou ter, por exemplo, a pílula anticoncepcional, que para a mulher é um libertar de algemas.
A pílula anticoncepcional, ela começa a oferecer novas opções de vida para a mulher. Ela já não é mais, ela já não se vê mais obrigada a dar a um casamento um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 10 filhos, 15 filhos. Ela tem uma pílula anticoncepcional. Na década de 70, finalmente chega aqui nas leis brasileiras o divórcio. Então, aquela mulher que era considerada a separada, a largada, a abandonada, aquela mulher que não tinha o direito de se refazer em um novo casamento, em um novo relacionamento amoroso, aquela mulher que na década de 20, de 30, de 40, ela era praticamente banida do meio social, a questão do adultério, que era vista apenas pelo lado de Eva, que a culpa de Eva, que a culpa era da mulher, que o homem nunca era adúltero, o homem não podia era manter uma bigamia, o homem não podia era ter um segundo lar. Pessoal, a partir da década de 50, e aí vem 60, 70, todas as revoluções sexuais, toda a revolução científica, movimentos femininos, feministas. Outro ponto muito importante, o aumento de escritoras, de mulheres escrevendo. Aí eu já não tinha mais um predomínio, eu não tinha mais um domínio literário feito por homens. Homens escreviam, homens publicavam, homens editavam, homens traduziam. Meados do século XX para cá, a mulher praticamente que equipara ao homem em número de produções. Isso chegando ao século XXI, acredito eu, se nós fizermos uma pesquisa hoje, em 2020, talvez nós tenhamos mais escritoras do que escritores. Nós talvez não tenhamos o maior número de críticos literários, mulheres, do que homens. Mas eu não tenho dúvida de que nós temos um número de escritores muito grande. Então, é muito marcante. 1960, o Otelo de Machado de Assis, Helen Cadwell. A partir daí, os olhos de todos se voltam para a dúvida e não para a traição. Mas Bentinho não tinha dúvidas em meados do século XIX. E o que ele vai fazer? Mesmo assistindo Otelo, mesmo vendo que na peça escrita por Shakespeare, Otelo sofria de complexo de inferioridade, ele era um mouro casado com uma mulher branca, linda, bela, e o Iago, seu melhor amigo, seu confidente, ele fez uma trama maquiavélica, jogando contra Desdémona, colocando aqueles pensamentos negativos, o mesmo que José Dias tentou fazer no começo da história de Bentinho e Capitu, só que ele deixou de fazê-lo por interesse próprio. Então o Iago, ele é um José Dias ali na peça de Otelo, por inveja do mouro Otelo, que chegou onde chegou na vida social, de principado. Então, por pura inveja, ele não queria a felicidade de Otelo. Desdémona, na peça de Otelo, ela é totalmente vítima. Ela é uma mulher amorosa, totalmente apaixonada pelo seu esposo e que se vê morta pelas mãos, sufocada pelas mãos de Otelo, não devendo nada a Otelo. Nunca tinha traído, a menor sombra de traição. Então, mesmo indo ao teatro, assistindo a peça, vendo um exemplo de mulher que foi vítima de uma situação que nunca foi adúltera, mesmo assim, Bentinho exporta o filho e a esposa para a Suíça, com a desculpa de que lá seria melhor para que o filho estudasse. Era melhor que o filho tivesse uma formação europeia. E Capitu? Ele fez algumas poucas visitas, até que um dia ele não voltou mais a visitar nem a esposa e nem o filho. E a gente volta para a última aula para a gente se despedir desse relacionamento.